do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor Souza Dias, faço parte da Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, pastoreada pelo nosso pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista. Amados irmãos, estamos hoje, nesta manhã, para juntos estudarmos a lição bíblica do dia de hoje. Mas antes eu quero agradecer ao nosso pastor Douglas, presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Agradecer também ao nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, pastor Carlos Júnior, e a nossa coordenadora da Escola Bíblica também, a missionária Dirley Baptista. Tá, amados, para iniciarmos, vamos juntos orarmos a Deus? Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Rendemos-te graças mais uma vez de estarmos aqui juntos, reunidos para esta escola bíblica dominical, que é a maior e melhor escola do mundo. Abençoa este irmão, esta irmã que está nos assistindo, abençoa cada um de nós e fica conosco. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos ouvir o nosso louvor congregacional. Que Deus abençoe a nossa harpa cristã. Vamos ouvir em nome de Jesus e medite na letra deste hino da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Jesus, o Rei dos Reis, prêmios reinos deste mundo.
A paz do Senhor mais uma vez, amados irmãos. Vamos agora para o nosso momento do ofertório, a oportunidade que você tem de ofertar a Deus na casa do Senhor, para que não falte nada. E Deus, com certeza, vai abençoar a sua vida. Bem, amados irmãos, glória a Deus por isso, por esta oportunidade. Vamos ler o texto bíblico referente a esse momento do ofertório, Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, da vossa vide, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então você tem agora oportunidade de ofertar, dizimar. Faça aí um Pix, faça uma transferência, um TED, para a conta da igreja que estão sendo mostradas aí no seu vídeo. Tá? O Pix é o mesmo CNPJ da igreja. E deixe Deus te usar. Abençoe também, né, o campo missionário. E a oportunidade é agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem certo dia me encontrou, um alto preço pagou, e hoje liberto estou. Hoje eu não sou mais escravizado. Um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem proclamado, e vida nova tem dado. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Vamos orar por aqueles que ofertaram e dizimaram na casa do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos uma bênção especial na vida deste irmão, desta irmã que ofertaram e dizimaram na tua casa. Multiplica cada vez mais, nunca deixe faltar. Repreenda o devorador e abençoa também aqueles que não puderam, que o Senhor venha abrir a janela dos céus em nosso favor e abençoar poderosamente. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos, amados irmãos, para a nossa lição de hoje, a lição de número 7, que tem por título o Ministério de Eliseu. Vamos estudar o Ministério de Eliseu nesta lição. O tema do trimestre, hoje são 15 de agosto, é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Comentarista da revista, pastor Clayton Pomeranian. Glória a Jesus. Vamos juntos fazermos a leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, de 9 a 11, depois de 14 a 18. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá:
não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor levar meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio de foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso, porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela, fez saber ao homem de Deus, e disse a ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa, cheia de coloquinchedas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, não podemos comer. Porém ele disse: trazei, pois, uma farinha, e deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum naquela panela ou na panela. Deus nos seja louvado. Aleluia. Texto áureo, amados, todos juntos, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Aleluia! Oh, glória a Deus! O objetivo geral, amados, é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. E o objetivo específico, primeiro, evidenciar que o Senhor zela o seu povo. 2, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E 3, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então, ao final desta aula, precisamos atingir estes objetivos. No nosso tópico da lição, vamos seguir. Primeiro, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. O 2, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o 3, a morte que havia na panela com seus subtópicos. Então, vamos para a nossa introdução. Se acompanha aí com a sua revista. Nós estamos aqui com a nossa revista em mãos. O ministério de Eliseu ele foi marcado, amados irmãos, por acontecimentos extraordinários.
E nesta lição nós vamos estudar sobre 3 deles, 3 principais. Foram vários milagres que Eliseu proporcionou ali àquele povo. Mas o primeiro foi o milagre das águas que alagaram um vale, sem que houve chuva. Não houve chuva algum, e ele operou este milagre naquele lugar que estava seco. Então, quando os 3 reis desceram contra Moabe, então eles andaram 7 dias, uma marcha, né? Quem é militar aí sabe, uma marcha de 7 dias não é fácil. A gente faz de um dia, né, que é a antiga marcha de 32 quilômetros, e é muito cansativo. Imagine, né, 7 dias marchando. Então faltou água. E um dos milagres que nós vamos estudarmos nesta lição é justamente esse. Ele mandou cavar poços ali e Deus operou um grande milagre para a honra e glória do nome santo do nosso Jesus. O segundo é a multiplicação do azeite da viúva. Passagem bastante conhecida, aquela viúva que perdeu o seu esposo, que era um dos filhos do profeta, e que estavam para ser vendido, porque a viúva era desamparada, não tinha o que pagar, e ela teria que vender ou ceder seus 2 filhos para que quitasse a dívida, até que fosse quitada a dívida. Nós vamos ver também. E terceiro, vamos ver a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Amém, amados? Glória a Deus. Ainda a título de introdução, eu gosto sempre de trabalhar com a localização geográfica dos acontecimentos. Então, aqui nós estamos o Reino do Norte e o Reino do Sul. Do norte Israel, do sul Judá, 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul. Os irmãos já conhecem a história. E esse episódio aconteceu no Reino do Norte. Tá? Então, Eliseu é sucessor de Elias, grandes profetas de Deus, que não escreveram, né, mas foram considerados grandes profetas de Deus também. E aqui nós vamos ver muito falar em escolas de profetas. Mas o que é escolas de profetas? Então, é uma instituição de ensino lá do Antigo Testamento. Tá? Começou, segundo os estudiosos da Palavra de Deus, lá com Samuel, que era profeta, que era, né, juiz, sacerdote. Começou com ele, essas escolas, para passar os conhecimentos para as gerações futuras. Tá? Então, era como fosse hoje o seminarista, né? A faculdade. Então, era uma instituição de ensino lá do Antigo Testamento, cujo objetivo era a transmissão dos valores morais e espirituais que Deus havia entregado a Israel através da sua palavra. E, no tempo de Eliseu, existiam ali 3 principais escolas de profetas, que uma estava em Gilgal, outra em Betel e outra em Jericó. Que a de Jericó cresceu e eles precisaram construir uma outra que foi aos margens do Jordão, onde houve aquele episódio lá da perda do ferro do machado, né, que Eliseu operou um outro milagre, que não vai ser comentado aqui, mas ele fez flutuar o ferro do machado, que era muito caro naquela época, era muito importante. Tá, amados? Então está aí só para o nosso conhecimento mais profundo. Vamos para o tópico de número 1, onde Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Aleluia! Tópico de número 1, os reis bons e maus. Como já falei no início, a história de Israel, aqui entra o período, né, continua o período histórico, que iniciou lá com Josué, depois os juízes, e aqui entra, né, o período de reis, né, onde Deus permitiu que o povo tivesse também reis. Até então, Deus é quem estava no comando, né? Mas o povo queria um rei, e aqui teve Saul, depois teve o rei segundo o coração de Deus,
foi rei Davi, depois seu filho Salomão, e depois com os filhos de Salomão houve a divisão, o cisma, né? Então, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, Judá e Israel. E nesse período do reino dividido, houve alternância de reis, tanto bons quanto maus. Infelizmente, muito mais maus do que bons. Somente 4 foram bons. E ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos, a Baal, Será e muitos outros deuses, né? Moloque e assim por diante. Infelizmente. Então nós temos aqui um resumo dos reis de Judá e de Israel, né? Uns que desagradou, está em preto, em verde está o que agradou, como Davi, e que em vermelho temos aqui o que desobedeceu, como Salomão, por exemplo, como Joás, como Amazias, Uzias, Jotão, foi desobediente. E somente 4 foram que agradaram a Deus. Foi Asa, Josafá, nós vamos estar comentando, Ezequias, o irmão lembra de Ezequias, e Josias. O restante, tudo mal, tudo desagradou a Deus. Todos eles, infelizmente. Então, o rei de Israel, o rei do norte, todos eles, todos os 19 reis. E o pior deles, os irmãos sabem da história, o rei Acabe, com a sua rainha Jezabel. E Jorão era filho de Acabe. Então, é durante o reinado de Jorão que esses episódios que nós vamos estar comentando aqui aconteceu. Acabe tinha morrido, que foi também contemporâneo do profeta Elias. Tá aqui. Eliseu substituiu Elias. Tá, meus amados? Então aí está o rei Josafá, que ajudou Jorão a combater os moabitas, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Então aí temos a cronologia ainda dos reis bons e maus, dos profetas. No caso aí o profeta Eliseu, que substituiu o profeta Elias. Tá, meu querido? E os demais profetas na sequência, ali mais ou menos no ano 700, ali antes de Cristo. Então, os 3 reis, subtópico 2, os 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Então, Jorão, que era rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, que era Mesa, ou Messa. Então, eles vão à guerra contra os moabitas. Tá, amados? Lembra quem eram os moabitas? Moabitas, se você for voltar lá no tempo, era uns dos descendentes de Ló. Lembra que Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra? E eles tiveram que sair. A mulher olhou para trás, virou a estátua de sal e ficaram as 2 filhas de Ló. E aí eles ficaram morando na caverna. E uma embebedou Ló, deitou com Ló, teve um filho, a outra com a mesma coisa, fizeram incesto. E os descendentes daquela relação foram Moabe, deram origem aos moabitas, tá, amados? E o outro foi Ben-Ami, que é os amonitas, 2 povos que viraram inimigos do povo de Israel. Então isso motivou a guerra e foi a rebelião dos moabitas, que à época pagava pesados impostos ao rei de Israel. Então ele pagava pesados impostos. Tinha que pagar cerca de 100.000 cordeiros para Israel. E ainda mais 100.000, né, carneiros a tirar a lã. Então, para eles, naquela época, a ovinocultura estava no auge, sustentava os povos. Então, era pesado os impostos. Então, quando Acabe faleceu, morreu, naquele trágico situação, então, Jorão, Acasias ficou pouco tempo, depois Jorão, e então
que é que houve? Os moabitas achou, então, não, agora nós não vamos continuar pagando esses impostos, não. Então se revoltou contra o rei de Israel. Ele convidou o rei do sul, que é Josafá, e acabou aceitando. Foram para esta guerra, ainda com o rei de Edom. Tá, amados? Glória a Deus. Subtópico 3, a predição de Elias se cumpriu. Eliseu, perdão. Então Eliseu previu que a água e a abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva. Deus é tremendo, né, amados? Deus é maravilhoso. Então, quando você pensa que não tem solução, Deus entra com a providência. Deus entra com a solução. É Deus do impossível, é o Deus que nós servimos, eu e você. Aleluia. Dê glória a Deus aí, meu amado, na sua casa, nesta manhã gloriosa de domingo, abençoado que o Senhor nos concedeu. Então o Senhor ele não apenas realizaria este milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas. Deus dá além daquilo que nós pedimos. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o Deus em que servimos, amado. Então, além do milagre de criar água ali naquele lugar seco, ele também ainda deu a vitória sobre os moabitas. Para a honra e glória do nosso Senhor. Aleluia. Então, a síntese do tópico 1 vai dizer que não importa se pessoas infiéis existiram no meio das fiéis. O Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Tá, amados? Não importa. Você às vezes está em volta de pessoas infiéis. Às vezes até se mostram fiéis, mas são infiéis. Tem rancor, tem inveja, tem olho gordo. Às vezes até no meio da igreja, infelizmente. Mas Deus fala, deixa que o joio fique com o trigo. No momento certo, haverá a ceifa. No momento certo. Então é assim. E Deus vai fazer você prosperar. Se você continuar fiel. A Bíblia diz que Ele permanece fiel. Amém, amados? Continue fiel. Vamos para o nosso tópico 2. Onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Sobre o tópico 1, aí do 2, né? Que é a situação das viúvas em Israel. Como é que era a situação das viúvas? As mulheres de Israel, elas dependiam do marido para prover o sustento. E no caso da viúva, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Havia falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. 2 Reis 4, 1, 2, passagem da viúva, bastante conhecida, bastante ministrada, ministramos recentemente na nossa igreja. Tá, amados? Então, as mulheres, elas dependiam muito do marido. Então, quando esse vinha a falecer, se for o caso de Obadias, né, que faleceu, que, segundo estudiosos, era o provável marido desta mulher, desta viúva. Se os irmãos for lembrar um pouco atrás, Obadias era um discípulo de Elias. Começou com Elias, filho dos profetas. Com certeza também foi de Eliseu, né, um daqueles que vivia ali em Gilgal. E ali, amados, ele, segundo os estudiosos, nós estamos em escola bíblica, é o momento de aprender um pouco mais, lembrarmos que Obadias, ele salvou da mão de Jezabel 100 profetas, de 50 em 50, né, que era a média que tinha nas escolas, né, tanto de Jubal, de Betel, de Jericó, era a média. Então, ele salvou esses profetas na época de Jezabel, escondendo dentro da caverna e dando alimentos.
Então, talvez esse alimento ele tirou do próprio bolso. Talvez ele se endividou muito e por isso, quando ele veio morrer, talvez pela ação de própria Jezabel, ele ficou dívidas. Dívida. Por isso que os credores vieram atrás de seus filhos. Isso é um entendimento. Tá, amado? Então a situação era complicada das viúvas naquela época. Mas o subtópico 2 diz que uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Aleluia. Quando estamos em situações difíceis, se você é fiel a Deus, meu irmão, Deus entra com a solução. Aleluia. Deus vai dar um jeito. Mesmo em momentos difíceis, como a daquela viúva. Deus tinha uma solução. E foi o que ele deu através do profeta, uma solução. Então, após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos. O que tem? Nós lemos lá a leitura do texto em classe. O que você tem? O que você tem em casa, meu irmão, minha irmã? Tem ainda um pouquinho de azeite? Tem ainda azeite na sua vida? Símbolo do Espírito Santo? Né? Tem ainda um pouquinho? Aquela mulher disse que tinha um pouquinho de azeite na vasilha. E foi com esse pouquinho que Deus operou o milagre. Então a ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Aleluia! Tá, amados? Deus faz milagre no pouco. A Bíblia diz, seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus! E ainda, quando aqueles acabaram as vasilhas, aí foi que o azeite cessou. Somente quando acabou as vasilhas. Aí entra a questão também da fé. A fé que aquela mulher tinha foi de conseguir o maior número de vasilhas possível. Tá? Então, se ela tivesse conseguido somente uma vasilha, o azeite só ia encher uma vasilha, ia cessar. Mas a fé dela foi suficiente que ele conseguiu várias vasilhas. Talvez se tivesse conseguido muito mais, ela teria muito mais azeite. Mas ela conseguiu um número ali com seus vizinhos, ou seja, tinha um bom relacionamento com os vizinhos, é muito importante. Termos um bom relacionamento com os de fora é bíblico. Amém? E ela conseguiu ali um número suficiente e Deus abençoou a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus é tremendo, amados. Então ela vendeu o azeite, o profeta mandou ela vender o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Olha aí, virou empresária de azeite. Azeite naquela época era muito valioso, ainda hoje é. Mas era muito, porque servia para muita coisa. Né? Além de servir de alimento, como remédio, para iluminar. Tá? Então era muito útil o azeite. Ela virou empresária. Assim que Deus quer fazer também na sua vida, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Creia no milagre do Senhor na sua vida. Mas esteja também com as vasilhas vazia, para que Deus possa te encher com o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem que ter vazia, tem que estar vazia, né? De culpa, de medo, né? De temores, de inveja, tá? Então, se esvazie para que Deus possa te encher nesta manhã. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos para frente, amados. No subtópico 3 vai falar sobre a fé e a obediência à família unida. Nesse episódio de multiplicação de azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes. Aleluia! Então, precisamos ter fé, depois sermos obedientes e também ter família unida. É importante, a família está unida.
todas buscando ao Senhor, todas orando, todas jejuando, né? E com fé. Então aquela família estava unida, embora houvesse a perca do marido, que era um dos filhos do profeta, seguidores, né, de Elias e de Eliseu, Obadias. Então ele ensinou aquela família, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, como fez Josué, né, será salvo tu e a tua casa, né, no Novo Testamento. Então é importante termos fé, sermos obedientes à palavra de Deus e estarmos unidos. Foi o que aconteceu com aquela família e Deus abençoou. Né? Parece que ele ia se acabar, o inimigo estava cantando vitória. Né? Porque, olha aí, você era filha do profeta, esposa de profeta, de alunos, seminarista. Cadê? O que é que ia acontecer com você? No momento certo, Deus entrou com a providência. Oh, glória a Deus! Aleluia! Olha que Hebreus 11:6 diz, amado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia! Glória a Deus, Hebreus 11:6. Então, a fé e a obediência andam juntas. Depois você vai ler em casa também, lá em Atos 8, 26, 40, a história do evangelista Filipe, né, com o eunuco lá de Candens. E aquela história é muito interessante. Fala também sobre fé e obediência. Vamos para frente. Síntese do tópico 2. Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Muitas vezes o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. Amém, amados? Glória a Jesus. E nosso último tópico, já estamos caminhando para o encerramento, é a morte que havia na panela. Glória a Deus. Subtópico 1, a escola de profetas. Já falamos a respeito, os irmãos já sabem o que significa, onde haviam as escolas. Então os discípulos, os filhos, os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, né, em Jericó e Gilgal. Né? Os irmãos viram lá no mapa interativo. Lá em 2 Reis 2. Então, nessas escolas, os alunos eram encorajados, primeiro, buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, então, estudava a palavra de Deus, e não só isso, mas também a desenvolver um relacionamento com o Senhor, com Deus. Então, Elias, Eliseu, eles ensinavam isso aos seus alunos, seus discípulos, ter um bom relacionamento com Deus. Embora alguns andassem para trás. Né? Temos o caso de Geazi, era discípulo de Eliseu, e pela cobiça se deixou levar e ficou cheio de lepra. Né? É a próxima história, a próxima lição, que é o milagre que aconteceu na vida do general Naamã. Tá? Os irmãos vão lembrar de Geazi, que foi um dos discípulos também, né, de Eliseu. E 13, contribuía na manutenção da resistência contra a apostasia, que já existia muito naquela época, e a idolatria que imperava em Israel. Tá? Era terrível a idolatria. Tanto que os reinos do norte todos penderam para a idolatria. Tá, queridos? E o subtópico 2, a morte na panela. Foi na escola do profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Então, havia fome e ali o que existia, eles comiam. Então, o rapaz pegou junto com os legumes ali uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. Era uma planta, né, venenosa, está lá em 2 Reis 4:39. Então, ele fala de uma parra brava, né, uma parreira, né, uma planta trepadeira, tipo de uva, tipo pepino. Né, então, ela sobe, né, nas árvores, na trepadeira,
E aquela parreira de pepinos, parreira brava, ele pegou esses pepinos silvestres, que né, era chamado de coloquítidas, né? Coloquítidas, que eram uns pepinos silvestres, né? Um machixe, uma cabaça, essas, né, trepadeiras. Era um pepino, né? Lá no Nordeste chama pepino do mato, né? Então, tinha um veneno. Elas fizeram ali para fazer aquele caldo ali e tinha um veneno dentro da panela. Tá, meus amados? Então, havia uma morte na panela. Mas onde Deus está, amado, Deus não permite. A morte, ela sai em retirada. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para que todo aquele nele crê não pereça, que tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então ele venceu a morte. Onde está, ô morte, o seu aguilhão? Então, onde tem Jesus, tem vida. Onde tem Deus, tem vida. Aleluia. Ali o profeta de Deus estava ali, naquele lugar. E a comida foi servida. Aqueles homens, aqueles alunos, seminaristas, profetas, né? Aquelas escolas de profeta, mas logo que provaram, eles gritaram logo. Foi um grito. A morte na panela. Não coma. Epa, para. Não coma. Está envenenada a comida. Mas Eliseu, tranquilamente, pediu um pouco ali de farinha. Lembra da farinha? Muito bom. Né? Os nordestinos sempre gostam de farinha e brasileiros de todas as regiões também gostam. A farinha é muito boa, né? Ele pegou um pouco de farinha, colocou ali naquele caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado ali outro milagre, amado irmão. Aleluia. Onde tem o povo de Deus, onde tem o homem de Deus, aleluia. Deus opera o milagre. Eu lembro, quando era pequeno, estamos encerrando, amados. Eu gosto ainda, né? Comia muito peixe. E lá no Nordeste a gente comia peixe ensopado. Então, era muito bom, mas os peixes de lá têm muita espinha. E de vez em quando a gente comia, não sabia separar. Meu pai, ele comia, ainda hoje come, bota aquele monte de peixe e sabe separar de um lado as espinhas e a carne do outro come. Eu não sabia, então às vezes engasgava e ficava aquela espinha. Aí já recomendava, come farinha que desce. Né? Então, comia ali farinha e aquelas espinhas saía da garganta e ficava bom. Tá? Então, o que aconteceu com Eliseu, né? Não foi aí na garganta, mas dentro da panela. Jogou farinha, então farinha serve também para muitas coisas. Tá, meus amados irmãos? Glória a Deus por isso. Então, estamos encerrando mais esta lição. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe proteja e lhe guarda também. Tem muitos milagres que aconteceu com Eliseu, mas só ficamos nesses três, mas nós sabemos que Eliseu ressuscitou morto, Eliseu multiplicou pães, tá? Então tivemos vários outros, fez flutuar o ferro do machado, e muitos outros milagres tremendos que Eliseu fez no seu ministério. Tá, amados? Que Deus abençoe. A síntese do tópico 3 é: o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Vamos para a nossa conclusão, todos juntos. Que Deus abençoe. E tem nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que acontecem mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida do seu servo acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. 3. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Amém, meus amados? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenhamos um dia de bênção e de vitória
em nome de Jesus. Daqui a pouco, às 10h30, estarão disponíveis os vídeos do maternal com a Joveliana, dos primários com a irmã Ceissa Dias, do pré-adolescente com a irmã Priscila e dos juvenis com o irmão Álvaro. Incentive o seu filho a assistir, participar, em nome de Jesus, e a bênção do Senhor esteja na sua vida. Oremos para o encerramento. Que Deus abençoe. Esperamos e contamos com a sua presença ali na igreja sede para o nosso congresso da juventude. A partir das 19 horas, ali na igreja sede, você é o nosso convidado. Convide os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, colegas. Convide. Vamos estar ali juntos adorando a Deus para a honra e glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui ministrando a tua bendita e maravilhosa palavra. Que essa palavra venha fazer morada nos nossos corações para que não venhamos a pecar contra ti. Abençoe este irmão, esta irmã, e conceda um dia de bênção, de vitória, que logo mais possamos estar adorando o teu santo nome mais uma vez, ali na nossa igreja sede, no Saam, na quadra 2. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos todos juntos, o nosso lema: adoração, milagres e salvação. 2021, ano da intercessão, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, mano. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém.